Graça e paz para todos vocês e meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Sou muito grato por isso, sim. Outro sim, a senha do canal, o irmãozinho7969. Você digita nessa senha no YouTube, vai aparecer aí embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela e abre uma maior em cima, escrito o irmãozinho. Você clica e abre os vídeos para você. Assim é no meu celular, viu? Outro sim, eu sou um cristão. Eu não pertenço a nenhuma denominação. Eu sou um seguidor de Cristo. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, aonde ele vive e o que ele pode fazer por você e por toda a humanidade. Este é o meu propósito. Outro sim, aqueles versículos que eu estou fazendo o vídeo, que tiver em parábola, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você ouvir, entender e compreender também e ficar sabendo todos os versículos conformes o Senhor tem nos ensinado, deixado para que nós aprendêssemos assim, tá? Eu conto com o Espírito Santo que está em mim, está em você também, esse para poder me ensinar aquilo que está em parábola, tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Primeiro, eu quero deixar um recado aqui muito importante para todos os seguidores do canal, tá? Ó, com esse negócio a inteligência artificial aí agora, tem que tomar todo cuidado, tá? No caso é a IA, eles conseguem gravar um foto da pessoa, a voz da pessoa, consegue passar pela pessoa que ninguém desconfia que não, tá? Isso aí é feito muito com filho, com os próprios pais passando como um filho que não é, tá? Se alguém aqui nesse canal vier pedir dinheiro, falou que é dinheiro, pedir ajuda, esquece, é fake news, tá? Porque eu, até o momento, não peço nada para ninguém. Graças a Deus, eu não tenho necessidade, viu? Então, se isso ia acontecer, você pode me dizer com fake news e faz contas que você nem ouviu, tá? Que não tem nada a ver com irmãozinho, não. Se caso você quiser, você pode ligar para mim e confirmar também, que você vai receber a mesma resposta. Por enquanto, graças a Deus, eu não necessito de ajuda nenhuma, tá? É só para que você fique ciente para que não caia em mais golpe. Que golpe no mercado é a única coisa que tem pessoa que só estuda isso dia e noite, porque eu nunca vi aparecer tanto golpe como está aparecendo nas nossas vidas, né? Principalmente no celular, e que eu estou te falando para você. Então, isso eu quero deixar claro também, que eu não peço ajuda para ninguém, tá? Se alguém chegar no canal dizendo que eu estou pedindo com a minha foto, você pode ver logo que é fake news, tá? Não vai nessa não, porque você está sendo enganado. Viu, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Fica atento com esses pequenos detalhes, embora infelizmente nós temos que distorcer deles, porque cada esquina tem um, tá certo? Meu irmãozinho, primeiro, perdão, quem é Jesus? Jesus é o criador de todo o universo. Tudo que existe foi ele que criou. Nós somos criatura dele, fomos criados exclusivamente para ele. Aí você pergunta, mas por que nós fomos criados para o Senhor Jesus? Para carregarmos o santuário dele, que é o Espírito Santo dele, que habita dentro de mim, dentro de você e de toda a humanidade. Isso é o que está escrito na Bíblia, tá? Que ele habita entre nós. Lá em 1º e 2 Coríntios está bem claro isso aí, você pode ir lá e confirmar também, que eu vou falando também aqui nos lugares onde que está, tá? Da habitação dele. Em 1º Coríntios, para ficar mais claro, para você entender melhor, está no 1º Coríntios, o capítulo 6, o versículo 19, tá bem clarinho ali. E no 2º Coríntios, o capítulo 6 também, mas o versículo é o 16. Está bem claro sobre esse assunto, tá? Aonde Jesus habita, dentro de mim, dentro de você, tá? Este é onde ele habita. Então, esse Espírito que está em mim é minha vida. Se ele sair de mim, eu caio em um corpo morto. Que o Espírito é que dá vida ao meu corpo, ao seu corpo e toda a humanidade, tá? Esse Espírito Santo de Deus é ele que nos dá vida. A nossa vida, que nosso corpo, se ele sair, nosso corpo está morto, tá?
Então, enquanto ele está aqui, está dando vida ao nosso corpo. Eu enxergo através desse espírito, eu ouço através do espírito, eu falo através desse espírito, tá? Ele é tudo, é minha vida, a vida de todo ser humano. Embora isso aí parece que é até proibido de falar, né? Porque ninguém fala. Por isso que eu me propus a falar. Eu vinha a saber dessas coisas, meu irmãozinho, eu estava já para entrar na terceira idade quando eu vim sabendo. E passei quase 16 anos no sistema aí, tá? Quase 16 anos. A única coisa que eu escutei lá dentro é que Jesus morreu por nossos pecados, mas não falava qual é os pecados, só isso. Morreu por nossos pecados. Foi pelos pecados que está na Torá. É transgressão de lei. Para isso que Jesus morreu, tá? Não é esses pecados na carne que nós cometemos hoje, não. Esse aqui, quando nós morrer, juízo final para ele. Morreu também, Ju. Você morreu, saiu o espírito, o corpo já é comido por bicho, já destrói para a terra, destruído, tá? Então, esse pecado ali ele morre. Embora muitos deles nós ainda paga aqui antes de morrer ainda, tá? Aqueles mais graves, que tem muitos graves, então é só para você ter ideia. Toma muito cuidado com os pecados. Pecado não é bom de espécie nenhuma, nem o mais simplesinho, não é bom. É ruim. O que é bom é falar a verdade. Andar só na verdade. Esse é bom. Que você está no espírito quando você está assim. Tá certo? Aí você pergunta, o que ele pode fazer por nós? Tudo que você imaginar, Jesus pode fazer. Só que tem um grave problema, o livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio é se você tiver em espírito, você está trabalhando honestamente, você está ganhando seu dinheiro, pagando suas contas, ajudando algum irmão, não tentando estrovar ninguém, você tem espírito. Nessa condição, você pode ir lá no livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 6, lá está escrito assim: você entra para o teu quarto, fecha a tua porta, clama ao Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda os desejos do seu coração ou suas petições. É isso que está escrito lá. Você pode ir lá e fazer o seu pedido. Nesse mesmo lugar, quando você recebeu, você agradece. Meu senhor, já tem em mão o pedido que eu fiz para o senhor. Porque é muito bom a gente agradecer, ser grato com as coisas, tá? Agora, se você tiver a parte do livre-arbítrio é na carne, a carne é do seu próprio corpo, tá? O livre-arbítrio é quando você está em ostentação. Tudo é meu, tudo é para mim, nada pro outro, tudo é meu. Assim, dinheiro é meu, tudo é meu, carro é meu, casa é minha, o outro não precisa, eu que preciso. Isso aí você está na carne. Você pega um revólver, põe na cinta, você já sai com segunda má intenção, ou de matar, ou destruir, ou de roubar. Né? Você põe um revólver na cinta, você tem essas coisas na cabeça. Saiu para arrumar algum pensamento ruim que não vale nada. É o que só vai te levar você na perdição. Este é um. O outro, a prostituição. Essa é um dos piores, segundo a palavra de Deus, é o pior pecado que o homem pode cometer, tá? Então, eu falo homem, eu estou falando as duas partes, viu? Não só não. Porque o pecado que a gente comete, todos os outros, é fora do corpo. Mas o pecado que você comete na prostituição, você está pecando contra o seu próprio corpo, porque seu corpo é santo. O Espírito Santo habita em você, eu acabei de falar ainda agora. Então o seu corpo é santo. Por isso que você está pecando contra o seu próprio corpo em primeiro lugar. E depois, na prostituição, vem uma só pessoa. Então, dos dois, uma só pessoa. E essa pessoa é o quê? Dá uma olhada o que Deus fez com Davi, quando ele arrumou um filho com a mulher do Osias, eu acho que é Osias, aquele que ele mandou para a guerra lá. E um filho saiu da prostituição porque ele estava vivo, ele mandou ele para lá para a guerra de propósito, para ficar com a esposa dele. Então, ele matou aquele filho porque o filho era filho da prostituição. Só para você ter ideia. Depois que ele morreu, ele acho que juntou com ela, ou casou com ela, não me lembro, e veio Salomão, tá? Aí o mesmo filho de Davi com a Betseba, parece que é o nome dela, tá? Então, é só para você ter ideia, que ele era um filho da prostituição, já dando um exemplo. A prostituição na nossa vida é o pior pecado que o homem pode cometer, tá? Então, nesses pecados, nesse que eu falei do revólver, que você está com mal intenção na cabeça, e da prostituição, ó, lá no livro de Mateus, mesmo livro que eu falei, no capítulo 12, o versículo 31 e 32, lá está escrito assim:
o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E este é um dos pecados, que o Espírito Santo está dentro de você. Agora, presta atenção. Quando você não sabe disso que eu estou falando, que eu tenho certeza, talvez você que já tem algum tempo aqui no canal, está sabendo que eu estou sempre falando. Mas se você ainda não tem a primeira visão no canal, você não sabe, eu te falo isso com você com certeza, você não sabe. Porque não é ensinado em canto nenhum. Por isso que eu falo com você, tá? Eu mesmo passei 15 anos, acabei de falar agora, no sistema e não aprendi. Vim aprender depois que o Senhor teve misericórdia de mim, foi me levando na palavra e me ensinando, e eu fui aprendendo, tá? Por isso que eu sei. Então, por isso eu propus a ensinar, porque eu achei muito bom quando eu fiquei sabendo que o Senhor, o Espírito Santo, estava dentro de mim, e eu andei por sistema fora aí o tempo, 15 anos, procurando ser batizado com o Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo estava dentro de mim, só que não era ensinado. Deus sabia que eu estava na ignorância. Se você está fazendo as coisas erradas, mas se você não sabe, Deus te considera o tempo da ignorância. Não é pecado. Agora, eu estou falando com você, que o Espírito Santo habita em você. Eu já falei para você lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, e no 2 Coríntios também, o capítulo 6. No capítulo 1, Coríntios 1, o 6 é o 19. E no 2 Coríntios, é o 6, é o 16. Esses dois versículos estão falando que nós somos o santuário de Deus, ele habita em nós. Lá em 1 Coríntios 3,16, ele fala que ele habita em nós, é santuário de Deus, nós somos santuário de Deus. Por isso que eu estou te falando. Agora, você já sabe, que você ouviu eu falar, aí você fala, meu irmãozinho não sabe nem o que almoçou e está aí conversando fiado. Assim que a gente fala, muitas vezes, quando a gente não gosta que fala de uma coisa, a gente já chuta a barraca. Então, meu irmãozinho, é verdade, o irmãozinho não sabe de nada mesmo, porque eu só estou te avisando. Mas o problema não é o irmãozinho, o problema é de quem eu falei para você, que está dentro de você, que é o Espírito Santo. Esse que é o problema. É ele que é o problema. Se isso aí acontecer, você vai, sabendo disso, você está subestimando o Espírito. Esse Espírito que está em você, ele não vai receber. Vai ficar junto na cova lá, que nem antigamente, lá na cova com os restos mortais. Você não vai ter geologia nas mãos do Senhor, para ele saber que você está lá nas mãos dele. Quer dizer, todo mundo que já morreu, todo mundo sem esses pecados graves, que eu creio que nenhum sabia, porque hoje eu não sei, eu passei 15 anos e não sei com certeza também, provável, pode que eu sabia, se Deus tiver ensinado para ele, tá? Mas eu digo assim, no sistema, também não sabia. Então, não é pecado. Então, você pode tirar tudo quanto é pensamento ruim. Ah, meu avô, meu irmão, não sei quem lá, e fazia coisa errada, tá no inferno. Inferno não existe. Inferno é transgressão de línguas. Do hebraico para o grego. É inferno, tá? Mas do hebraico para o português, não é inferno, não. É lugar de gente morto. É cemitério. Esse é o mesmo inferno, tá? É só para você ter ideia que a gente tem. Eu falo para você que eu aprendi isso aí. Você tem qualquer coisa, você vai para o inferno, não sei o quê, e não sei o quê. Espírito só existe um. É esse que habita dentro de você e ele é santo. Agora, quando a gente faz a coisa errada, é porque nós somos na carne. Aí nós fazemos as coisas erradas, nós somos na carne. Tudo é meu, tudo é para mim. Aí nós estamos fazendo a coisa errada. Quando nós somos espírito, nós só fazemos as coisas certas, só tentamos ajudar. Então, este é quem é Jesus. Ele faz tudo o que você quiser e pedir. Quiser não, é o que você precisa, tá? Eu preciso de uma casa para me morar, eu preciso de um carrinho para me passear com a minha família. Deus sabe disso, mas você não vai pedir um carro importado, você vai comprar um carrinho dentro das suas condições de pagamento, nem que você paga em tantas prestações, mas você tem condições de pagar. Aí você faz o pedido cair, ele vai te atender, porque você está pedindo uma coisa justa, aquilo que você pode. Não aquilo, eu ganho 5 mil e vou pedir uma coisa de 30 mil. Ué, e onde que eu vou arrumar esses 30 mil? Se eu ganho 5 só, eu tenho que trabalhar 6 meses para poder arrumar os 30. E eu vou comer o quê? E beber o quê? E minhas contas. Então, eu tenho que tirar aquele quanto que eu posso tirar do meu pagamento, sem afetar a minha alimentação, meu e da minha família, e os meus compromissos. Aí eu posso comprar. Isso aí Deus te faz no ato, quando você pede, quando você está precisando, tá? E
Pode ter certeza. Se você pedir para ele uma bicicleta, ele não te dá uma bicicleta, não. Ele pode te dar, no mínimo, umas 10 ou 20, mais ou menos assim, tá? Só que você tem que ser coerente para pedir aquilo que você pode pagar. É isso que nós precisamos pedir. Não, isso aqui eu sei que se o senhor me der, eu consigo pagar. Não pedir algo que eu não consigo pagar. Ah, vou arrumar um serviço, trabalhar de noite para poder pagar isso aí, é ilusionismo. Não entra nessa não, que você vai acabar mentindo e perdendo a sua vez. Certo, meu irmãozinho? Este é quem é Jesus, tá? Esse aí é o que eu queria deixar claro para você. Agora eu quero trazer você aqui na palavra do Senhor para nós podermos meditar aqui. Esse é que nós precisamos ouvir e falar quando nós for preciso nós falar, né? Aqui o nosso texto diz assim: pelo sangue de Cristo chegamos perto. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, o versículo é o 13 e o 14, que ele diz assim, o 13. Mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo o sangue de Cristo chegaste perto. Isso aqui quer dizer que estava longe? É porque Deus primeiro começou a criar os judeus, o povo de Israel, tá? Eles são os judeus, eles que Deus pegou para criar primeiro. Aí, quando Jesus morreu exatamente para que tinha os judeus e os gentios. Os gentios somos nós que não somos filhos de judeus, tá? Filho do hebraico, não somos nós, somos judeus. Então tinha esses dois povos, os gentios e os judeus. E os judeus se queixavam muito, que eles que eram a família de Deus, tá? Então Jesus morreu para que isso acabasse, para que dos dois povos fizesse um só povo. Então, tanto faz um grego ou um judeu, é uma só pessoa, não existe mais um gentio e um judeu, não. Um gentio é o mesmo que um judeu. É uma pessoa, é um filho de Deus. Por quê? O Espírito de Deus habita em todos nós, que foi o que o Senhor Jesus deu, tá? Vamos ver o 14 aqui, que talvez eu clareie mais para você. O 14 diz assim, perdão, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio da sua carne, desfazendo a inimizade. Era a inimizade que tinha os judeus com os gentios, que seria nós. Eles eram como o povo santo, e até hoje não tem isso ainda. Na mídia você não escuta isso ainda. Que os judeus, povo santo, e nós éramos os pecadores. Jesus morreu para que fosse todos um só. Terra de Israel é a mesma terra do Brasil, terra dos Estados Unidos, terra de qualquer outro lugar do país que estiver no mundo, é a mesma terra. Não tem esse negócio terra de Israel, povo de Israel, não existe. É o mesmo povo. O povo de Israel é mais idolatria do que os gentios ainda, se é o que você quer saber, só para você ter ideia. Eles que deveriam ser santo mesmo, são idólatras também, tá? É só um exemplo que eu estou deixando para você entender. Aqui, é nisso aqui que ele fez aqui dos dois povos, um povo. Então, ele fez aquele povo que achava que era só ele que era de Deus e o outro não era de Deus, era pecador, é imundo, né? É imundo. Então, é só para você ter ideia. Jesus morreu por acabar com nossos pecados, que é a transgressão de lei, e para fazer dos dois povos um só povo. Não tem dois povos mais não, é um só povo. Então, todos somos filhos de Deus. Nós, se Deus ainda nos permitir, nós ainda vamos falar nesse espírito aqui ainda hoje, se ele permitir, né? Então, esse aqui é só para que você comece a ficar sabendo, que às vezes a gente fala um versículo, a pessoa não tem ideia do que está falando ali. Eu nunca ouvi falar disso, sei lá o que é, eu estou explicando para você, porque está em parábola o versículo, tá? Para que você fique entendendo e já fica sabendo aquilo que está sendo falado, para que você saiba, já comece a ler e entender a Bíblia. O meu intuito é esse, que você entenda e saiba muito mais do que eu sei, tá? Esse é meu desejo. E você ligar aqui para mim e falar, irmãozinho, eu já sei quem é Jesus, eu já vou estar dando um sorriso 24 horas de alegria por você, já? Porque eu já vi que você aprendeu alguma coisinha. Se aprendeu uma coisinha, eu já fico feliz que, eu vi o irmãozinho falando aqui, isso aqui eu confirmei, está correto. Aí eu estou feliz também, tá certo? Meu irmãozinho, minha irmãzinha, graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.